Saudações, Herbert Duran aqui falando, e neste novo episódio do Podcast Marketing eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com planejamento estratégico, mas no ambiente digital. E eu quero passar para você quais foram os caminhos que eu trilhei para ter resultados, algum sucesso, e quero passar isso para você, para que você possa conquistar melhores resultados também. Este áudio ele vai falar muito da minha experiência, tá? Eu vou trazer aqui alguns aspectos estratégicos, mas também eu vou falar um pouco sobre ferramentas, vou falar um pouco também de gestão de processos e pessoas, porque quando se fala de planejamento estratégico, é impossível não envolver ou falar sobre pessoas, processos e tudo mais. Legal? Então nós vamos ver aqui sobre alguns tópicos importantes. Eu trouxe aqui 5 principais e eu vou discorrer um pouco sobre cada um deles. A gente vai falar sobre segmentação de mercado, como que você faz isso, por que você tem que fazer isso, tá? A gente vai falar sobre a pesquisa de mercado ou a pesquisa de marketing digital. É muito comum, infelizmente, ainda encontrar pessoas, empresas, profissionais que não fazem pesquisas na internet, tá? Então é legal você levantar dados e entender o que acontece com este mercado. Depois eu vou falar um pouco sobre a elaboração de um plano. Aqui eu vou falar muito sobre processos, pessoas. Depois, no item 4, a escolha dos seus indicadores, muito importante para a tomada de decisão. E no 5º item vou falar aqui sobre a questão de gestão cíclica. Gestão cíclica de todo o projeto. É interessante você entender que planejamento tem a ver com projeto também, tá? Uma coisa puxa a outra. E quando se fala de plano, existe um ciclo dentro de um plano. Legal? Então vamos lá. Começando com a questão de segmentação do mercado. O que é segmentar o mercado, né? Primeiro tem a ver com você responder a uma pergunta, né? Quem é o seu cliente? E eu sempre costumo falar o seguinte nas minhas colocações, nas palestras que eu faço, nas consultorias que eu ministro, é o seguinte: todo mundo, entre aspas, o todo mundo não é o seu cliente. É muito comum um empresário, ou às vezes até uma pessoa que está trabalhando ali com a gestão de produto, planejamento, ele fala o seguinte: todo mundo é meu cliente, é quem passa ali na porta da minha loja, é quem acessa a minha loja virtual, é quem está lendo a minha rede social, meu blog, quem está assistindo o meu vídeo, ali, todo mundo ali é o meu cliente. E isso não é verdade. Existem clientes e clientes, tá? Existe aquele cliente que ele vai comprar de você, ou seja, ele vai tirar dinheiro do bolso dele e vai colocar no caixa da sua empresa em troca de um bem, em troca de um produto ou serviço. Legal, esse é o cliente pagante, tá? E pode existir, toda empresa tem aquele cliente que é o cliente não pagante, é aquele que consome o seu conteúdo. É aquele que gosta da tua marca, mas não necessariamente ela tem algum produto ou serviço da tua marca. É aquela pessoa que gosta de estar em contato com aquilo que você divulga para o mundo, mas ela só consome o conteúdo puro e simples. Ela não vai pegar o dinheiro que ela tem e colocar no caixa da sua empresa. A transação comercial não vai acontecer nesse momento. Porém, o que ela vai fazer? Ela vai divulgar a sua marca para outras pessoas, certo? Então é muito importante você entender isso. E aí, de repente, você olha os dados do seu negócio, você acessa lá, por exemplo, o Google Analytics da sua empresa, e aí você percebe o seguinte: nossa, eu tenho aqui quase que 200 mil visitas no meu site todo mês. Só que dessas 200 mil visitas, eu vendo apenas para 1.500 pessoas. Onde foi parar o restante desse público? Por que ele não comprou? É claro que uma fatia desse público não comprou porque não era o momento, a outra fatia não comprou porque ele achou interessante comprar do seu concorrente,
Uma outra fatia não comprou porque ele está simplesmente no processo de pesquisa, e é normal, ele pode não comprar agora, mas vai comprar lá na frente. Existem N razões para a outra parcela desse público que acessou o seu site não ter comprado. Mas uma outra parte desse público é justamente esse que eu te falei, que é o cliente que nunca vai comprar de você, porém, ele vai entrar no seu site, ele vai pesquisar, ele vai comparar o seu produto com outros, ele vai gostar eventualmente da sua marca, do que você produz de conteúdo, pode ser legal para ele, principalmente quem trabalha aí com moda e acessórios, mas ele não vai comprar de você. Ele vai, de repente, falar da sua empresa para outras pessoas. Isso é muito comum, tá? Principalmente para quem trabalha com moda, masculino, feminino, quem, de repente, por exemplo, pesquisa no Mercado Livre ali produtos diversos para o lar, mas ele nunca compra, por exemplo, no Mercado Livre. Ele vai comprar em outro site, ou vice-versa. Então, na parte de segmentação de mercado, o todo mundo não é o seu cliente. Você tem vários tipos de clientes ali e você precisa mirar em quem? No cliente pagador. Esse cliente pagador tem um nome especial para ele, é o seu cliente ideal. Legal? Guarda esse nome, cliente ideal. Puxando um gancho desse entendimento, é legal você entender a segunda parte aqui, que é o seguinte: o dinheiro, eu sempre costumo falar que o dinheiro ele está nos nichos. Os grandes marqueteiros aí no mundo, muita gente no Brasil já fala sobre isso, tá? Isso aqui não fui eu que inventei não, tá? Então, o dinheiro ele está nos nichos. E esse nicho, você vai pegar uma fatia do seu mercado, você segmenta o seu mercado, e aí você tem o quê? Um segmento de mercado. Dentro do segmento de mercado, você tem o quê? Você tem os nichos. E ainda assim, dentro dos nichos, você tem os subnichos ou super nichos, que são aqueles nichos bem específicos que tem pessoas muito prontas para comprar o seu produto. Vou dar um exemplo aqui. Você pode estar no mercado de moda. Dentro do mercado de moda, você tem o segmento de moda masculina. Dentro do segmento de moda masculina, você tem um nicho de adolescentes que gostam de roupas coloridas, por exemplo. E você tem ali outros super nichos, adolescentes que gostam de roupas que tem a ver com uma determinada tribo, estilo musical. Então você tem vários subnichos que você pode explorar dependendo do seu mercado, produto, dependendo do seu serviço. Legal? Todo mundo não é o seu cliente. Já que todo mundo não é o seu cliente, então é legal você ir para onde? Para algum nicho de mercado. E aí quando você vai para esse nicho de mercado, você começa a entender algumas questões desse público, desse nicho específico. Que questões são essas? Você começa a entender o seguinte: as necessidades dele. Quais as necessidades desse público? Por que ele está procurando determinado produto na internet? Ou por que ele está entrando numa loja, ele está olhando ali, ele está pegando algumas peças, experimentando. Ele tem uma necessidade. Que necessidade é esse? Ele precisa ficar mais bonito ou mais bonita? Ele precisa ficar melhor apresentado no ambiente de trabalho, por exemplo? Ele precisa de uma roupa específica, estou falando aqui de moda, tá? Mas serve para outros mercados. Ele precisa de uma roupa específica para ir num evento específico? Será que depois desse evento específico, que pode ser uma festa, uma formatura, um casamento, ele não vai usar essa roupa ou outros acessórios com uma determinada frequência? Percebe que eu estou levantando aqui algumas possíveis necessidades do público. Dentro dessas necessidades, pode acontecer da pessoa ter o quê? Desejos. Ela pode estar querendo comprar um conjunto de roupas ali, acessórios, porque ela tem um desejo de, por exemplo, ter um conjunto de roupas, looks, né, para alguma viagem que ela vai fazer. Viagem de férias, viagem de final de ano. Isso é um desejo que ela tem, está ali latente, ela precisa fazer aquilo porque está pulsando dentro dela.
ou ela tem algumas dores. Exemplo, o mercado de plus size, pessoas que estão ali acima do peso, por exemplo, ou pessoas que são muito mais magras do que a maioria, ela às vezes tem uma dor. Que dor é essa? Ela não consegue se encaixar em algum look. E aí ela precisa ir para a internet, ela vai lá nos blogs, YouTube da vida, e ela começa a consumir conteúdo. Para quê? Para ela se ambientar, para ela descobrir o que pode ser melhor para ela. Às vezes ela está procurando sanar essa dor. Por exemplo, uma pessoa pode ter engordado um determinado período da vida e aquilo está incomodando ela. Aquelas roupas que ela tem começam a incomodar ela. Isso acontece muito com mulheres que engravidam, tem ali mesmo após a gravidez, alguns meses após a gravidez, ela fica um pouco acima do peso, normal. Mas aquilo ali incomoda muitas dessas mulheres, certo? Isso acontece com os homens? Também acontece, claro que acontece. Muitos homens ali, quando passam dos 30, começa a chegar ali nos 40 anos, ele vai tendo uma densidade corporal mais elevada. E aí, para muitos homens, isso começa a doer. E aí, quando dói, ele olha para o espelho, olha para aquela roupa apertando, e ele pensa, poxa, preciso mudar alguma coisa, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Mas o ponto de mudança não é um desejo, não é uma necessidade, é uma dor. Legal? Então você tem um nicho que pode ter uma necessidade, um desejo ou uma dor. E nesse ponto aqui da segmentação de mercado é o ponto onde você escolhe qual a dor, qual o desejo, qual a necessidade que você vai atacar. É onde você vai se conectar com esse público. Legal? Dentro da segmentação de mercado, recapitulando, todo mundo, entre aspas, todo mundo não é o seu cliente. Você escolhe um nicho e dentro desse nicho você tem dores, desejos e necessidades. Dentro desse universo, onde mais você se encaixa? Você como empresário, dono do produto, ou mesmo uma pessoa que trabalha para vender algum produto, você vai escolher a sua comunicação a partir de qual enredo? A partir da dor, do desejo ou da necessidade. Você pode inclusive testar essas variáveis, legal? E o entendimento que eu gosto de trazer aqui para os profissionais da área, principalmente os empresários, é o quê? É que uma vez que você escolhe uma dessas vertentes, bom, quero trabalhar com a dor da pessoa, quero trabalhar com o desejo ou com a necessidade. Ou eu estou no mercado que ele é muito mais voltado para desejos do que necessidades. Por exemplo, mercado de viagens. Você pode estar no mercado onde a pessoa tem o desejo de viajar. Você percebe que ela não está com dor necessariamente. Você pode estar no mercado de bens de alto padrão, médio para alto padrão. Não necessariamente é uma dor, mas é um desejo. Às vezes, um mesmo produto, claro, tendo as suas diferenças ali, mas um mesmo produto, para um público ele é uma necessidade, para outro público ele é um desejo e para outro público ele é uma dor. Então esses pontos você precisa identificar no seu público-alvo. E o seu papel como empresário é o quê? É ajudar. Preste bem atenção nisso, isso daqui é disruptivo. O seu papel não é vender. A venda é um processo que acontece naturalmente. Na verdade, quando você tem um bom produto, você tem uma boa equipe, você tem processos e tudo roda harmonicamente falando, a venda é uma consequência natural, certo? Logo, o seu papel é ajudar. Ajudar como? Construindo pontes. Eu vou explicar. Se chega uma pessoa para você, dentro da sua empresa, ela chega lá, eu vou dar o exemplo aqui de loja física que é mais fácil de entender. A pessoa está ali passeando pelo shopping ou na rua, em qualquer local, e ela acha interessante a sua loja. Ela chega ali na sua loja e entra. A partir daquele momento que ela entra, é papel do vendedor identificar naquela pessoa se ela tem uma dor, um desejo ou uma necessidade. Exemplo, trazendo de novo aqui a questão da moda. Ela pode entrar na sua loja porque ela está com alguma dor.
Pode ser, pode ser. Talvez ela esteja com roupas que não sirvam mais para ela e ela quer comprar novas. Então, o sentimento dela primordial pode ser o da dor, percebe? Agora, se ela vai participar de algum evento ou qualquer outra coisa do tipo, aí ela tem o quê? Uma necessidade. Não necessariamente uma necessidade, é um desejo, tá? Ou ela tem um desejo, como eu dei aqui o exemplo dela querer viajar, por exemplo. Legal? E qual que é o seu papel? Quando eu falo seu, tá, como empresário, mas isso se estende para toda a empresa. Desde o atendente até o gestor, diretor, quem constrói o seu site, as comunicações digitais como um todo. O papel é construir pontes, é ter pontos de conexão com essa pessoa. Então, aqui para você entender, é que o seu produto ele é uma ponte, ele é um veículo de transformação. Guarda isso. O produto é apenas uma ponte para a pessoa chegar em algum ponto. Ela precisa sair do estágio A e seguir em direção ao estágio B. Todo mundo, em algum momento da vida ou em alguns momentos do dia, da semana, do mês ou do ano, tem a necessidade de sair de um ponto A e ir para um ponto B. Então, se uma pessoa se sente muito magra, esse é o estágio A, o ponto onde ela se encontra. Ela deseja adquirir um novo formato corpóreo. Então ela vai para a academia, ela vai no nutricionista, ela quer ficar ali malhada, né? Como se fala. Então ela deseja chegar ali no estágio B. Ponto A, estágio onde ela se encontra no presente, e ela almeja chegar lá no futuro, que é o ponto B, que é o estágio da transformação. Legal, isso aqui é um público que tem uma necessidade. Percebe que o seu produto, dependendo do seu produto, ele é apenas uma ponte, produto ou serviço, tá? O nutricionista, ele quer o nutricionista? Não, ele não quer. Ele quer a transformação, que é o ponto B. Então ele vai no nutricionista, pro nutricionista passar uma receita para ele, qualquer coisa do tipo, e ele vai usar aquilo simplesmente porque ele gosta? Não. Ele vai usar aquilo porque ele não gosta. Ele vai usar aquilo porque ele quer o ponto de transformação. Logo, o seu serviço é uma ponte para ele chegar num determinado ponto. O seu serviço é um veículo de transformação. Mais outro exemplo. Ele vai em um nutricionista, em seguida ele vai numa academia e contrata inclusive um personal trainer para ele. O nutricionista, a academia e o personal trainer é o que ele exatamente quer usar? Não necessariamente. É claro que o exercício físico ali vai gerar para ele várias endorfinas, ele vai se sentir bem com esse processo. Mas o estágio B você percebe que não é o exercício em si, mas a endorfina gerada. Portanto, o nutricionista, a academia e o personal trainer são produtos e serviços que ele contrata, que ele compra, porque ele está com alguma dor, desejo ou necessidade. Ele compra enquanto ele está no estágio A, o estágio do momento presente, que é onde dói. E ele faz uso de todos esses produtos e serviços para chegar no ponto B, que é o ponto da transformação. Entendido esse ponto aqui, da transformação, o seu papel é construir pontes. É fazer com que o seu produto ou serviço seja uma ponte para ele alcançar aquilo que está dentro da mente dele, aquilo que pulsa dentro da emoção dele, que às vezes dói, às vezes é uma necessidade, ou às vezes pulsa como um desejo. É um desejo que ela tem. Legal? Então, o seu papel é ajudar, construindo pontes. Essas pontes, que são seus produtos e serviços, elas são veículos. Veículos de quê? De transformação, para ajudar a pessoa a sair do estágio A em direção ao estágio B, que é o estágio da transformação. Isso é muito importante você entender. Por que eu estou falando isso? Você, como consumidor, percebe isso.
Se você refletir sobre isso que eu acabei de falar, você vai perceber que tudo que você faz, compra na vida, você sai de um ponto A para um ponto B. Tudo na nossa vida é assim. Uma hora você está em casa, você precisa ir para o trabalho. Uma hora você está no trabalho, você precisa ir para a academia, ou para o parque, ou para o cinema, ou para uma festa, ou para o happy hour. Tudo você está no estágio A e você precisa ir para um estágio B. Então você está vivendo lá na sua vida e você consome várias coisas durante o dia. Ou você consome um conteúdo, ou você consome um produto ou serviço. Ao longo do dia você vai tomar aquele cafezinho, ou vai tomar aquele shake, ou vai tomar aquele chá, ou vai comer aquele docinho, ou vai comer aquele pão de queijo, vai almoçar. Você está no estágio A, da fome, por exemplo, e precisa chegar no estágio B, que é o estágio transformado, que é da saciedade. Qual foi o veículo de transformação? Uma lanchonete, um restaurante, um café. Percebe isso? E aí você consome daquelas empresas, daqueles locais comerciais que mais tem a ver com seu perfil. Agora, como que você chega até esses lugares? Através de pontes construídas. E que pontes são essas? Uma ponte, por exemplo, pode ser um website. Se a pessoa tem dúvida, onde é que eu acho um café legal aqui perto de mim? Aonde que ela vai? No Google. Outras tantas podem ir ali no Instagram, no TikTok. Legal, isso acontece também. Mas a maioria vai lá no Google e digita uma palavra-chave, café perto de mim. Então a primeira ponte aqui é o quê? É um anúncio. Ela pode ver o seu anúncio lá no Google Maps, ou ela vê um anúncio ali na primeira página do Google. E quando ela clica nesse anúncio, ela vai para o seu site, por exemplo, ou vai lá para a sua rede social. Então ela está o quê? Essa ponte, ela está sendo construída na mente da pessoa. Você ajuda a construir essa ponte aonde? Dentro dela. Tudo acontece dentro da pessoa. Legal? Seu papel é ajudar a pessoa através das pontes construídas na mente dela. O seu produto é uma ponte. Cada ponto de comunicação que a pessoa tem com a sua marca, com a tua empresa, é um tijolinho, é uma etapazinha dessa ponte. Mas aonde que ela quer chegar? Se ela está com fome, ela quer chegar na saciedade. Se ela quer ganhar massa muscular, ela quer chegar nesse ponto. Através do quê? Através do nutricionista, através da academia, através do personal trainer e etc. e tal. Esse é o seu papel. E quando a pessoa sente que você está ali por ela, ela se conecta muito mais ao seu negócio. Se você ajudar verdadeiramente ela a chegar nesse segundo estágio, o estágio B, o estágio da transformação, ela vai se conectar muito mais a você. Ela vai ter maior liga com a tua marca, com as pessoas que compõem o teu negócio, atendentes e por aí vai. Então é nesse ponto que você escolhe o seu cliente ideal. É assim que se faz uma segmentação. Ou pelo menos é assim que você reflete dentro da segmentação do seu negócio. É daí que surge o seu cliente ideal. Por que o cliente ideal? Eu estou falando dele agora. Porque não tem como falar de cliente ideal sem antes passar por esse estágio da ajuda, que é onde você reflete sobre quais são os seus conteúdos, o que você pode oferecer para o mercado, como que você pode dar a mão para a pessoa, construir pontes, ajudar a atravessar essa ponte, saber que ela está no estágio A, que pode ser o estágio de uma dor, de um desejo, de uma necessidade. E através da sua comunicação, que é um anúncio, um site, uma rede social, um atendimento ao cliente, ela sai do estágio A para o estágio B. Ela vai chegar no ponto B, às vezes o ponto dela pode ser um pouquinho demorado, às vezes pode ser mais instantâneo, tudo depende do produto ou serviço que ela vai consumir. Se é uma nova forma física que ela quer, vai demorar um pouco ali, alguns meses, até um pouco mais de um ano, mas ela vai chegar naquele ponto de transformação. Só que você vai estar ali ajudando ela muito bem. Quem está aí no mercado fitness, por exemplo, sabe que tem academias como a Smart Fit, trabalha muito bem isso. Quem já
fez exercício nessas academias aí, vê ali que tem gente que paga por um personal trainer. Ela tá ali, ó, atravessando a ponte, atravessando. Antes dela atravessar essa ponte, ela consumiu alguns conteúdos seus, teve coragem, está ali, atravessando. Ela está saindo do estágio A e seguindo para o estágio B. Se é uma pessoa acima do peso, por exemplo, ela precisa emagrecer. Então é esse universo que você precisa entender. Quem é o seu cliente ideal? Como que você pode ajudar ele? Se ele tem dor, se ele tem desejo, se ele tem necessidade. Como que você ajuda essa pessoa? E aí você entende esse perfil. Quem que eu quero mais ajudar? Ele é homem ou mulher? Ou ambos? Qual que é a idade aproximada dele? Ele tem 20 anos, 25, ele tem entre 30 e 40, em sua maioria. Qual que é a idade? Quais são os gostos e comportamentos dessa pessoa? Isso é importante você entender. Por quê? Porque isso vai facilitar toda a criação de quê? Dos seus conteúdos. E que conteúdos são esses? Anúncios, websites, landing pages, vídeos, textos lá no blog. Tudo isso é conteúdo para você criar para a sua audiência. E-mails automáticos ou não. Iscas digitais, e-books, cursos livres, gratuitos. Tudo é conteúdo. E tudo é conteúdo informacional ou de vendas, ou ambos, né? Eu sempre recomendo você fazer aí conteúdos que tenha 80% de conteúdo útil e relevante e 20% de vendas. Dependendo da situação, 80% vendas e 20% conteúdos. Legal? Então, isso é segmentar mercado. Você segmenta o seu mercado entendendo do seu cliente ideal. E para você se aprofundar na questão do seu cliente ideal, é legal que você faça pesquisas de mercado e na internet você tem várias formas de se fazer isso. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal no YouTube, tá? Se chama o Plano de Mídia Digital. É uma playlist que tem lá mais ou menos uns 20 vídeos, onde eu ensino todo o processo de pesquisa e planejamento de mídia, marketing digital. É claro que todo o processo envolve muita pesquisa, envolve você se debruçar nas ferramentas. Então você vai fazer essa pesquisa, mas antes de chegar lá na ferramenta e sair pesquisando qualquer coisa, faça essa reflexão sobre a segmentação de mercado que eu acabei de falar para ti. Segmente o mercado. Mesmo que você não tenha muita ideia, imagine esse mercado, imagine esse cliente ideal. Vai facilitar muito o seu trabalho. Então esse foi o ponto número 1, segmentação de mercado. Aqui no item 2, ponto número 2, tá? É a pesquisa de marketing digital, que eu costumo falar que é o lado A de uma mesma moeda. O lado A é a pesquisa, o lado B é obviamente o plano de mídia. Ou seja, não existe um plano de mídia sem a pesquisa de mídia ou marketing digital. Não adianta você parar, agora eu vou fazer um planejamento. Não pare para fazer planejamento. Você vai parar para fazer o quê? A segmentação do seu mercado. Você vai parar para escolher o seu cliente ideal. Você vai parar para fazer pesquisa. Você vai levantar dados do seu cliente ideal, já escolhido. E nesse ponto da pesquisa aqui, isso aqui é o lado A de uma mesma moeda. O lado B é o plano em si. Então você precisa começar pelo lado A. Então, dá uma olhada lá nessa playlist. Você tem vários vídeos que falam sobre ferramentas, como utilizar a ferramenta, como manusear ela, extrair dados. E eu falo muito sobre estratégias também, como que você aplica isso no dia a dia e muito mais. Eu não vou falar aqui sobre o processo técnico da ferramenta, mas passar aqui a minha experiência do que pode dar certo melhor nesse processo de pesquisa, a parte estratégica, conceitual, reflexiva, tá? Dentro dessa parte da pesquisa, você precisa entender o seguinte, que a pesquisa ela é cíclica.
Guarda isso, toda pesquisa ela é cíclica, ela pode acontecer em semanas, em meses e até anos. Exemplo, você pode fazer uma pesquisa inicial de marketing digital, você faz essa pesquisa ao longo de uma semana, legal? Perfeito. Depois de uma semana feita essa pesquisa, você coletou vários dados, entendeu o mercado, entendeu mais profundamente o seu cliente ideal, e você começa a lançar campanhas. Faz uma campanha de tráfego pago no Google, lá no Facebook, Instagram, e aí você começa a coletar mais dados, ver o que deu certo, o que deu errado, e nessa de você ver o que deu certo e o que deu errado, você está fazendo o quê? Um novo ciclo de pesquisa. Então você pode ter ciclos de pesquisas que duram semanas, uma semana, por exemplo, semanas, mais de uma, ou meses. O ideal é que no primeiro momento, enquanto você está lançando um projeto, um produto novo, faça pesquisas semanais, para você entender inclusive como que vai estar o andamento das suas campanhas que acabaram de sair. Depois desse processo, você pode fazer pesquisas profundas e robustas todos os meses. E quando finaliza o ano, você faz uma pesquisa com todos os dados das campanhas que você colocou no ar. E aí você faz uma pesquisa de todo o ano, o que aconteceu em janeiro, fevereiro, março, abril, etc. e tal, até o final do ano. Então toda campanha você vai ter dados para serem levantados. E aí você escolhe as ferramentas. Como eu indico lá nos vídeos do plano de mídia digital, você tem sempre o lado A, que é o lado do Google, o lado search da história, o lado de pesquisa. Por que você precisa pesquisar no Google? Que é um lado que conversa com uma parte do comportamento do consumidor. Todo consumidor, toda pessoa tem dois lados. Ele sempre vai ter o lado de busca, onde ele vai fazer uma busca. E é onde ele faz essa busca no Google. Ele digita uma palavra-chave lá, aluguel, carro, qualquer coisa ele vai digitar ali. Todo mundo faz isso. Ele tem esse lado ativo de pesquisa, que ele faz a pesquisa. E tem o outro lado, que é o lado social, né? De rede social. Que é aí onde você vai entender o que ele está fazendo, quais os interesses dele, e você pode anunciar para ele ali também. Então são ferramentas importantes que você pode utilizar para fazer essa pesquisa de marketing digital. E outro ponto que eu gosto de falar muito é que o público-alvo ele é uma pedra bruta. Como assim? O público é uma pedra bruta. Ele precisa passar sempre por um processo. Então ele requer uma lapidação constante. Você lapidando ele? Não, você lapidando as informações que ele deixa para você conhecer melhor ele. O público é uma pedra bruta. Ele é um processo que requer lapidação constante. Essa lapidação você faz como? Com as pesquisas cíclicas. Você pesquisa o mercado sempre, vai lá nas ferramentas do Google, vai lá nas ferramentas da Meta, dá uma olhada no que está acontecendo, vai nos seus dados internos, nas campanhas que você já colocou, para você conhecer mais e melhor esse público. Cada vez que você conhece esse público, mais você consegue conversar com ele. Conversar com ele sobre o quê? Sobre as dores, desejos e necessidades. E se você consegue conversar melhor com ele, você consegue fazer o quê? Ajudar mais e melhor ele. E é nesse ponto aqui que você consegue construir pontes maiores, mais robustas. Percebe que uma coisa está conectada com a outra? Se você não faz essa pesquisa de marketing digital, fica difícil você construir pontes. Fica difícil você lançar mão de conteúdos úteis e relevantes, conteúdos de vendas também, tá? Para ajudar essa pessoa, para ela saber que, nossa, ali tem um produto que vai me ajudar a chegar no estágio B, estágio da transformação. Então, quando você vai lapidando esse público, a partir dessas pesquisas cíclicas, olhando o lado A, Google, olhando o lado B, Meta, dois lados de uma mesma moeda, tá?
Você vai lapidando, lapidando. Isso faz você conhecer melhor o seu público. Você tem um conhecimento externo, que é o conhecimento do mercado, o conhecimento do público. E a partir disso acontece algo que eu acho fenomenal. Você começa a ter um autoconhecimento. Conhecer o seu público é também conhecer-se. E cada vez que você se conhece, mais você consegue desabrochar conteúdos, pensamentos críticos, pensamentos estratégicos. É algo que eu falo muito. Desenvolver pensamentos estratégicos. Uma linha de pensamento estratégico para você construir melhor as suas campanhas de mídia digital. Para você construir melhor o seu plano de mídia digital. Cada vez que você conhece o seu público, guarde isso. Conhecer o seu público é um processo de autoconhecimento. Cada vez que você conhece ele, mais você é capaz de conhecer o que a sua empresa, sua marca, seus colaboradores, você mesmo como gestor ou dono do negócio é capaz de fazer para essa pessoa. É uma retroalimentação constante. E aí é nesse ponto que você consegue construir o seu plano de mídia digital. Aí que você vai colocar a mão na massa e descer todos esses conteúdos, todos esses dados para um planejamento específico. Então é nesse ponto que você vai construir de maneira global, médio e micro o seu funil de vendas. Imaginando ali quais serão as comunicações de topo de funil, quais serão as comunicações de meio de funil e também as comunicações de fundo de funil, que tem mais a ver ali com a conversão de vendas. Percebe que você não consegue, se você pegar como base tudo que eu acabei de falar sobre segmentação de mercado e sobre pesquisa, você percebe que se você já chegar e querer construir um plano, fica muito difícil. Você não consegue. Você vai chegar no plano legal, o que eu vou fazer? Nada. Você vai agir no achismo, né? Então, a partir daqui, já nesse ponto 3 aqui, que é o terceiro item desse podcast, você vai conseguir construir um ótimo planejamento de mídia digital. Você vai conseguir elaborar ali as etapas do funil de vendas, topo, meio e fundo. E lembra que eu falei? O plano de mídia digital, ele é o lado B da moeda. O lado A você faz lá na pesquisa. Tudo que você trouxe da pesquisa, você vai conectar com esse lado B aqui, que é o lado onde você vai construir o que vai acontecer daqui para frente. Se eu obtive esses dados X, Y, Z, logo eu vou fazer essa comunicação XPTO, que vai conversar com o meu cliente ideal, que tem determinadas dores, desejos e necessidades. Então não existe plano sem pesquisa. Pesquise tudo que você puder na internet, conversando com pessoas, pensando, você pense, elabore, tá? A pesquisa pode começar na sua própria mente, por que não? A pesquisa pode ir até ali no ponto dos seus vendedores. Colete ali dos seus vendedores, do seu time comercial, o que está acontecendo. Tudo isso é pesquisa. As ferramentas de internet estão ali para te ajudar no processo, para você validar hipóteses. Então não existe plano sem pesquisa. E o achismo ele não vai gerar nenhum resultado para você, tá? Não entre num plano, não escreva um plano colocando achismos. O que você pode colocar aqui, no máximo, são hipóteses. Você tem uma hipótese. Eu penso que determinada comunicação vai conversar melhor para um público de 20 a 30 anos do que uma outra comunicação que pode conversar melhor para um público de 40 a 50 anos. Então você formula hipóteses e à medida que você vai entendendo para onde que as suas campanhas estão indo, quando eu falo campanha, pode ser campanha de anúncios, tá? Google, Meta ou campanhas de e-mail também, serve, tá?
landing pages associadas a isso e tudo mais. Você vai entendendo para onde que as suas hipóteses estão levando você. Se você vai poder validar essas hipóteses. Então, não crie um plano na base do achismo. O plano perfeito, ele é feito de dados e números, tá? Dados que você coleta em todas aquelas ferramentas que estão lá, que eu falo para você naquela playlist do plano de mídia digital. Lá você coleta vários dados através das plataformas do Google e também de uma plataforma lá da Meta. Você tem números para balizar toda a sua estratégia. Então é isso, o seu plano, ele é o lado B de uma moeda. O lado A é a pesquisa. E uma coisa que eu gosto muito de falar nessa etapa de planejamento é o seguinte: você não precisa demorar muito para construir ele. Vou dar um exemplo. Você pode levar umas 2 semanas, dependendo do produto ou serviço, tá? Ou a quantidade de produtos e serviços, mas eu vou dar uma média aqui. Você pode levar 2 semanas para fazer uma pesquisa, uma boa pesquisa de marketing digital, tá? Uma boa pesquisa mesmo. Agora, depois de feita essa pesquisa, você não vai levar 2 semanas para fazer um planejamento. Você pode fazer um planejamento em 1 semana, por exemplo. Legal. Para fazer um bom planejamento, pensado, articulado, refletido ali, você pode levar esse tempo. Aí você pode levar 1 mês ou mais para executar esse plano. Eu diria que até 3 meses seria o ideal. Então você passa ali uns 15 dias fazendo uma ótima pesquisa. Você passa 1 semana fazendo um planejamento do que vai acontecer a partir dos dados que você levantou. Você vai imaginar o que vai acontecer nos anúncios, no site, na landing page, nos vídeos que você criou, no blog, e nas imagens que você vai criar, nas fotos que você vai tirar, nos textos que você vai criar. Você vai imaginar tudo isso daí. Você vai elaborar ali, vai colocar no plano. E aí você vai passar 3 meses construindo isso. Não só construindo, mas colocando a campanha para rodar. Percebe? Então se está tudo planejado ali, legal, no site vai ter isso, no anúncio vai ter aquilo, etc. e tal. Você coloca tudo isso para rodar e ao mesmo tempo que está rodando, na primeira semana você já vai coletando o quê? Dados. Lembra da pesquisa cíclica? Pois é, uma pesquisa cíclica com os dados internos a partir dos anúncios que você vai fazer. E aí você vai passar um grande período ali de 2 a 3 meses com a campanha no ar. Enquanto a campanha está no ar, você está coletando mais dados, dados das campanhas, dados do time comercial, dados da sua loja virtual, dependendo do seu negócio. Está coletando dado, coletando. Fechou ali mais ou menos 3 meses, você faz uma nova pesquisa de mercado, entende o que aconteceu em 3 meses e faz um novo plano. Não que você vai destruir o plano que você fez 3 meses atrás. Não é isso. Você faz um novo plano melhorado do que já existe. É como se você construísse um degrau. O plano inicial é um degrau. Degrau 1. 3 meses depois, você coloca mais um degrau em cima desse. Porque você tem o quê? Conhecimento do mercado, você sabe o que deu certo, você está conhecendo mais o seu cliente ideal, você tem conhecimento sobre ele, logo isso te desperta autoconhecimento, que faz com que você se conecte com ele mais e melhor através dos seus conteúdos. Então o seu planejamento ele vai ficando o quê? Robusto. E quanto mais resultado você gera, mais robusto ele fica, mais autoconhecimento você tem, porque você tem mais conhecimento do público. Você já sabe o que está dando certo e o que está dando errado. Então isso é um processo que ele tem início, mas ele não tem fim. Ele é ciclo dentro de ciclo, é uma espiral crescente.
À medida que você faz um novo ciclo de pesquisa, você entende o que está acontecendo, campanha vai para o ar, mais um novo ciclo de pesquisa semanal, mensal, trimestral, e você vai tendo um grande conhecimento do seu mercado-alvo. Legal? E eu gosto muito de falar sobre os indicadores, porque muita gente vai fazer mensuração de resultados, vai mensurar. E quando você mensura, você precisa otimizar todos os processos, campanha, site, vídeo, tudo você pode mensurar e otimizar. Agora, para que você faça isso, você, sua equipe, é legal que você tenha os indicadores. E existem uma infinidade de indicadores para todas as plataformas e sites e redes sociais que você tenha. Agora existem alguns universais que eu gosto de deixar aqui. Eu não vou me aprofundar muito neles, porque lá na playlist eu tenho vídeos sobre os indicadores de performance. Então você pode acessar lá e se aprofundar. Mas eu vou deixar aqui para você também ter uma noção melhor. Então o primeiro indicador que eu adoro ver são as impressões. Impressões de quê? Dos anúncios. É aqui que você consegue ver o tamanho do mercado, principalmente quando você anuncia lá no Google. Quantas impressões eu tive no estado de São Paulo pela busca de uma determinada palavra-chave? Se você está no mercado de academias, por exemplo, a pessoa digita lá, academia em São Paulo. Aí você consegue ver o tamanho desse público que digita isso somente na capital paulista, por exemplo. Você tem a quantidade de cliques, dessas impressões de anúncios, quantos cliques foram gerados. Você tem também a taxa de cliques, que é o famoso CTR. A partir dessa quantidade de cliques, qual que é a taxa de cliques? Uma taxa de cliques saudável para campanhas de pesquisa lá no Google começa a partir de 2%. Eu sempre digo que 3, 4% já está bom. Mas, segundo o próprio Google, 2% ali já é um bom começo. E aí você tem o que? A sua taxa de conversão. Taxa de conversão em quê? Pode ser leads, vendas, você precisa saber das suas taxas de conversão. Taxa de conversão 1, leads, se você depende de leads para vender. Taxa de conversão 2, vendas. Qual é a taxa de um e de outro? Será que a sua taxa de leads está em 15%, por exemplo, e a sua taxa de vendas está em 8%? Se estiver nessa média, é uma média muito boa, tá? Dependendo do seu produto ou serviço. E qual o seu custo por conversão? Qual o custo por conversão de leads, que é o famoso CPA, custo por aquisição, e qual o seu custo por conversão em vendas? Então, se você tem um produto que custa R$1.000 e o custo por conversão dele foi de até R$100, legal, positivo. 100, R$200, ainda está muito bom. Quais são esses custos? Você tem o custo por clique, você tem o custo por conversão em leads, você tem o custo por conversão em vendas. E depois você vai entender o seu ROAS, que é o retorno sobre o investimento em publicidade. ROAS é uma sigla em inglês que significa Return on Advertising Spend, ou o retorno sobre o investimento em publicidade. Se você tem um ROAS, por exemplo, de 2, ele é um ROAS muito baixo. Ou seja, para cada R$100 que você investiu, voltaram 200. É um ROAS baixo, tá? Ou voltaram 300, ainda é relativamente baixo. Agora, se você tem um ROAS ali acima de 3, 4, 5, aí já é considerado bom. Vou dizer bom aqui, tá? Porque dependendo do produto ou serviço, do ticket médio e dos custos que você tenha envolvidos, pode ser bom. Pode ser bom, tá? Então esses são os principais indicadores de performance, de resultados, que é legal você ter. Aonde? Contemplados aonde? No seu plano de mídia digital. Não existe plano sem indicadores. O plano ele é feito
Lá na última folha do seu planejamento você vai colocar os indicadores, que é o que você vai olhar para saber se a sua campanha está dando certo ou errado. Bem, e no último tópico aqui, eu vou falar com você sobre a questão da gestão cíclica do processo. É impossível falar de plano de mídia digital sem falar de gestão e sem falar de processo. Você precisa entender que um plano, qualquer que ele seja, um plano de mídia, ele é um projeto. E dentro de um projeto, você tem ali alguns itens que você precisa gerenciar. O primeiro deles é o tempo. Você precisa gerenciar o tempo. Como eu te falei há minutos atrás, você precisa ter um tempo para fazer a pesquisa de mercado. Você vai lá nas ferramentas e tudo mais, então você vai levar um tempo para fazer isso daí. Você também tem um tempo de elaboração do plano. Você chegou ali com a pesquisa, você vai elaborar um plano a partir dessa pesquisa. Legal? Então você tem um tempo para fazer isso também. Estipule esse tempo. Eu dei algumas dicas aqui para você já. E aí você tem que levar em consideração quem? As pessoas. Quem vai fazer o quê ao longo de todo esse processo de planejamento e construção de toda a comunicação. Quem vai construir o site, quem vai construir o texto, quem vai gravar o vídeo, quem vai editar, quem vai construir a campanha, quem vai trazer as imagens. Quais são as pessoas envolvidas em todo o processo? E quando se fala de pessoas, você tem que gerenciar ou pedir para essas pessoas gerenciarem melhor o tempo delas. Óbvio, porque cada pessoa vai ter uma etapa do projeto para construir e ela vai precisar de um tempo para fazer isso. E a melhor forma que ela tem para fazer isso são os processos. O que eu acabei de falar aqui para você sobre plano de mídia digital, eu passei para você, na verdade, um grande processo. E esse processo, ele começa aonde? Recapitulando. Ele vai lá na segmentação de mercado, onde você segmenta o seu mercado, escolhe ali o seu nicho, entende as dores, desejos, necessidades, e aí você escolhe o seu cliente ideal. Isso aqui é um processo, percebe? É um processo. Ele tem início, meio e fim. Depois dessa etapa, você vai para onde? Para a pesquisa de mercado. A pesquisa em si, ela é um processo. Se você assistir os vídeos lá da playlist, você vai ver que é um processo. Tem início, meio e fim. Qual a ferramenta primeira, qual a ferramenta segunda, o que você faz na primeira ferramenta, o que você faz na segunda ferramenta e assim sucessivamente. É um processo. Tem início, meio e fim. Depois você elabora o plano em si, que também é um processo. Então, quando você tem processos estabelecidos para a criação, para a construção daquilo que está no plano, aí você ganha tração positiva. Eu gosto de chamar de tração positiva. Que é o quê? Você sabe que determinada pessoa vai assumir determinada parte do projeto. Essa pessoa vai construir o site. Legal. Tem um processo para fazer isso. Qual que é o processo? Primeiro vem o conteúdo. Primeiro vem, na verdade, o entendimento do público. Depois vem o conteúdo. Depois vem um wireframe. Como que aquele layout vai ser, mais ou menos. Depois passa para o design. E o design vai construir aquilo ali. Aquilo passa por uma aprovação. Depois vem para a implementação. E uma vez implementado, ele é testado e uma vez que está testado, pode ir para o ar. Ele pode ir para o ar para receber o quê? Tráfego. E aí entra outra pessoa no processo. Vai receber tráfego de campanhas do Google, da Meta, Facebook, Instagram e etc. É um site que vai receber pessoas. Que pessoas são essas? O cliente ideal. Então você precisa ter minimamente estabelecido um processo de gestão de toda essa etapa de planejamento de mídia. É assim que você consegue economizar tempo, otimizar, né? Não economizar, você otimiza o seu tempo,
você faz as pessoas trabalharem melhor, elas vão trabalhar com mais afinco, elas vão trabalhar de maneira mais saudável, porque onde existe processo, existe saúde. E onde existe processo, existe o quê? Resultado. Se você tem processos bem estabelecidos, processos esses que podem mudar ao longo do tempo, tá? Não que você vai trazer uma coisa engessada, não é isso, mas que a base processual esteja ali, bem contemplada. E é nesse ponto aqui que eu vejo que muita gente se perde. Por quê? Porque algumas pessoas até conseguem segmentar um pouco o mercado, elas conseguem entender um pouco ali o cliente ideal, as dores, os desejos, as necessidades. Ela até consegue fazer uma pesquisa, vai lá no Google Trends, né, nas ferramentas do Google, ela entende um pouco ali, ela meio que tem uma ideia do que ela quer fazer. Às vezes não tem nenhum plano exatamente bem elaborado, documentado, mas ela até consegue chegar ali, vamos para cá porque eu dei uma olhadinha ali, só que ela se perde. Mas se perde aonde? No tempo, na gestão cíclica do projeto. Ela não contempla o tempo para iniciar e concluir cada etapa. Ela não contempla as pessoas certas que vão assumir as etapas essenciais, primordiais, básicas do projeto. E ela não contempla os processos, os micros e macro processos de todo o planejamento de mídia digital. É aqui que muita gente se perde, porque falta gerenciamento de tempo, pessoas e processos. Então, se você perceber, refletir bem, você vai perceber que o que está ali naquela playlist do plano de mídia digital é um grande processo. E o que eu estou passando aqui para você nesse áudio é o resumo, junto com um pensamento estratégico, para você melhor aplicar o processo de elaboração do planejamento de mídia digital. Então, quando você tem tempo, pessoas e processos, você consegue gerar resultados. E quando você gera resultado, que resultados são esses? Vendas, leads, vendas. Mais você conhece o seu público e mais você tem autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento você tem, melhor você conhece o seu público e melhor você consegue gerenciar o projeto de planejamento de mídia digital. Porque aí você entende, nossa, então, de todas aquelas 10 campanhas, por exemplo, que a gente colocou no ar nos últimos 3 meses, a gente entendeu que vale a pena deixar no ar, no máximo, essas 4 campanhas aqui. A gente não precisa ficar olhando para as outras 6 campanhas, porque aquilo ali está desperdiçando o nosso tempo. A gente não precisa ficar olhando aqui para essas outras 10 páginas do site, porque aquilo ali está tomando o nosso tempo. E aí você consegue alocar, direcionar melhor as pessoas para aquilo que está dando certo. Conhecimento do público gera autoconhecimento de si mesmo, que é um autoconhecimento dos seus processos internos. E aí você melhora cada processo. Melhorando cada processo, você gera o quê? Mais resultados em leads e em vendas. Tudo isso daqui que eu acabei de falar para você sobre a gestão cíclica do processo faz que você não tenha sabotagem ou autossabotagem do que você precisa fazer para crescer em resultados, crescer com o teu negócio. Percebe? Tudo vai do micro para o macro, e mesmo que você esteja lá no macro, vendo o resultado acontecendo, você pega tudo aquilo e se reporta para o micro. Você tem autoconhecimento de si mesmo. A partir disso, você passa a conhecer melhor o seu público, fazendo com que as pessoas trabalhem naquilo que dá mais resultado. Você não precisa ficar despejando demandas o tempo todo em cima das pessoas. Não é isso que vai fazer gerar resultado. Você precisa levar a demanda certa para a pessoa certa,
para ela desenvolver aquilo no tempo certo. O tempo de uma pode ser uma semana, o tempo de outra pode ser 2 semanas ou um dia, dependendo da etapa do projeto. Agora, se você ficar jogando um monte de coisa ali, que precisa disso, que precisa daquilo outro, sem saber o que está dando certo, o que vai acontecer? Você vai perder tempo, dinheiro e energia. Tempo, dinheiro e energia. Você vai desperdiçar a sua energia, vai desperdiçar a energia das pessoas, vai perder tempo e vai perder dinheiro. Porque o resultado não vai começar a aparecer. E você vai, de repente, pegar lá de 100 mil reais que você tinha para investir, às vezes você jogou fora 30, 40 mil reais. Tudo por quê? Porque faltou processo. Percebe como isso é importante? Eu vejo isso acontecer todo santo dia. Pessoas que me procuram para querer fazer campanhas em todas as agências que eu trabalhei ao longo da minha vida, aí nos últimos 10 anos, nas consultorias que eu ministrei e ministro até hoje, eu vejo esse processo acontecer. Sempre, repetidas vezes. E o que eu levo para as pessoas claro que eu falo para a pessoa ter pensamento estratégico, claro que eu ensino ela a mexer numa ferramenta, só que o mais importante não é isso. Na hora que eu falo para ela, vai lá, mexe na ferramenta, conhece o seu público-alvo, vai para a ferramenta, pesquisa profundamente o seu público, entende ele, faz o plano, onde que ela se embanana? Na gestão do projeto de construção da comunicação que estava elaborada, planejada. E aí eu preciso entrar em questões aqui que muitas vezes fogem ali dos assuntos, dos temas de marketing, mas que se você não tiver isso daqui, marketing digital nenhum vai acontecer. Percebe? Então, só recapitulando, você vai levar ali, por exemplo, tudo é exemplo que eu estou dando aqui, você pode levar 15 dias para fazer uma boa pesquisa de marketing digital. Você vai levar ali uma semana, às vezes até menos, para elaborar um ótimo plano, contemplando tudo que você precisa contemplar ali, inclusive os principais indicadores de performance. Feito isso, você vai levar ali uns 3 meses, ao mesmo tempo construindo a comunicação, colocando a campanha no ar, coletando dados dessas campanhas que já estão no ar ali, gerando resultado para você. Beleza? E aí tudo isso que eu acabei de falar para você é um processo. Você gerenciou o que ali? Tempo. Dentro desse processo, dentro do seu plano, você precisa contemplar quem? Pessoas. Pessoas boas para cuidar de cada área específica. Para fazer muito bem obrigado cada parte específica. Lembra das pontes? Quem é que vai construir ou ajudar a construir essa ponte na mente do cliente ideal? São as pessoas que vão trabalhar no projeto. Elas estarão ali construindo cada texto, cada anúncio, cada página de vendas, cada campanha de e-mail marketing. Cada detalhe da sua comunicação será construído por pessoas e elas precisam de quê? De tempo e energia para fazer isso. Ela vai conseguir otimizar o tempo dela e a energia dela vai ficar bem concentrada se existir o processo de cada etapa. O processo de pesquisa, o processo de planejamento e os microprocessos ali para a construção de site, texto, site, vídeo, campanhas, tudo é processo. É daí que vem o resultado. Esse aqui é o outro lado, né? Que poucos empresários, gestores observam. É daí que vem o resultado. Quando você tem um resultado, aí você mira no bom resultado. Teve um bom ROAS, um bom CAC, bacana, concentra nisso. Se você colocou lá 10 campanhas no ar, de repente tem só 2 que estão gerando bom retorno para você. Enxuga as campanhas, enxuga os textos, enxuga as páginas, faz as pessoas refletirem, trabalharem naquilo que já está dando resultado. Depois, contrate, faz o resultado aumentar. Então, se você está, por exemplo, vamos tratar aqui de números, você está começando a faturar 100 mil por mês e você tem ali
Por exemplo, um grupo de 5 pessoas trabalhando com você. Só que você sabe que você pode chegar aos 200 mil por mês. Será que essas 5 pessoas dão conta? Será que elas conseguem pelo menos chegar a 50% dessa outra meta? Então você precisa olhar para as pessoas. Será que com essas pessoas, melhorando os processos, você consegue chegar lá? Às vezes sim, às vezes não. Então tudo vai depender da gestão cíclica do projeto. Às vezes você vai precisar contratar mais. Nem que seja um freelancer temporário, mas você vai precisar. E para você contratar mais, você vai precisar ter o quê? Resultado. E para você ter resultado, você precisa conhecer muito bem o público, que vai gerar vendas, que vai te gerar autoconhecimento, que vai fazer você se conectar melhor com ele, mais e melhor. E daí o seu faturamento vai aumentar a reboque. É assim que você evita, em linhas gerais, a autossabotagem de todo esse processo de planejamento de marketing ou mídia digital. Bem, meu amigo, minha amiga, eu espero ter ajudado você durante todo esse conteúdo que eu despejei aqui para você. E se você quiser saber mais, vai lá no meu canal no YouTube, acessa lá as playlists. Toda semana eu publico alguma coisa bem interessante. E se você quiser se aprofundar em algum tema estratégico de ferramentas, acessa meu site, que lá eu tenho alguns cursos e treinamentos que podem te ajudar em todo esse processo. Um grande abraço e nos encontramos nos próximos conteúdos. Até logo!